Como que consegue com os pacientes diminuir esse consumo de açúcar? Como evitar esse açúcar para as pessoas que estão muito acostumadas? Quando envolve o açúcar, muitas vezes até, dependendo do paciente, a gente está falando em compulsão alimentar de fato. Só que essa compulsão alimentar, você precisa entender como está o sono desse paciente, como está realmente a microbiota desse paciente, porque às vezes é um intestino que o paciente fica constipado dias. Cadê a produção de serotonina dele, por exemplo? Porque ele não está tendo uma boa produção de serotonina. E aí o alimento vem justamente para esse eixo cérebro-intestino que a gente tanto fala. O paciente começa a ter essa conexão com alguns alimentos. Eu preciso do açúcar. Ele busca o tempo todo o açúcar como uma forma de energia, né? A transição, eu digo que você tem que, às vezes, fazendo uma transição com esse paciente. Se ele está habituado a tomar o café dele com açúcar, que eu digo, meu Deus, você não está bebendo café. Você não está bebendo café. Quando você coloca açúcar nele, você está estragando. A mesma coisa que você botar açúcar no vinho tinto, que você for beber a mesma coisa. Você está tirando todo o prazer de sentir aquele café. Mas, às vezes, a gente ou vai fazer uma troca inicial, se ele não consegue trocar por outro tipo de açúcar inicialmente, então vamos trocar por um chá, algo assim, vamos fazer uma restrição, ou pontualmente trocar para outro tipo um pouco mais saudável. Uma stevia, um xilitol, mas eu digo um pouco mais saudável, porque o ideal mesmo é sem nada, né? Mas às vezes é um processo. E às vezes ainda assim esse paciente, dependendo do nível, seja de compulsão que ele tem, às vezes ele vai precisar realmente de tratamento, se eu estou diante de obesidade, algo assim. Então, eu tenho que entender qual é o meu cenário. É só um paciente que precisa fazer mudança de hábito, mas ele não está já em obesidade? Ok. Então, a gente vai... a nutrição, um belo cardápio de uma nutricionista faz toda a diferença nessa somatória para nos ajudar a melhorar o paladar desse paciente, porque ele está, às vezes, só sem a criatividade. Ele não sabe, ele não entende ainda da alimentação saudável, ele só precisa ser instruído para isso, né? educado para isso. Só que muitas vezes ele já passou por esse processo, ele já tentou com a nutricionista, ele já fez diversas mudanças, mas é algo mais forte do que ele. Ele fala isso, assim como existe o cigarro, existe a compulsão pelo álcool. Então você tem que entender em que cenário que esse paciente está quando ele chega com essa necessidade do açúcar. Pode falar, eu vejo, que são tantas perguntas. Eu vejo o açúcar, ele está... também eu acredito que seja uma questão de bom senso, mas acredito que, na dúvida, não consuma, né? Mas eu vejo que tem muitos profissionais, médicos também, indo para as questões tanto de problemas fúngicos, para quem tem problemas fúngicos, o açúcar aumentando, né, o problema. Lógico. E também até baixando a imunidade. Exato. Também relacionado ao que eu tinha lembrado, a parasitas também, que porventura, né, a pessoa esteja com algum problema que nem sabe relacionado a isso. Mas principalmente pela questão da diabetes em si, né, nessa questão. Mas eu ia perguntar como... era sobre isso. Afetando a microbiota, né? E aí, tu tinhas falado sobre essa importância, sobre esse também como um pilar lá no início, eu acredito que foi sobre a questão do intestino. Exato. Né? E qual que seriam as melhores estratégias para equilibrar a microbiota intestinal? Existem caminhos que a gente precisa percorrer para tratar esse intestino do paciente. E quando a gente fala de cuidado com o intestino, eu não estou falando somente do proctologista. O proctologista é uma especialidade que nos auxilia demais quando eu estou diante de doenças. Porém, a microbiota, ela é um entendimento que pode ser, ela está ao alcance de qualquer médico, de qualquer especialista. Se um neurologista entendesse um pouco mais sobre microbiota, ele iria beneficiar muitos pacientes dele que, ou fazendo prevenção para Alzheimer, por exemplo, porque tem conexão,
ou mesmo para já o paciente em tratamento da doença. Um ginecologista, às vezes a paciente fica trocando de ginecologista achando que ela não recebeu um bom tratamento para a cândida dela de repetição. Mas muitas vezes essa cândida o tratamento é lá no intestino dela e não tem nada a ver com tratamentos específicos ginecológicos, né? Então, a medicina, ela precisa... O microbioma, ele está começando a fazer parte agora um pouco mais frequente, até na dermatologia. Eu tenho amigas dermatologistas e elas chegam e falam para mim: Vanessa, eu lembrei de ti no congresso porque falaram sobre microbiota intestinal, associação com a pele, como isso... ou porque já surgiu algum probiótico específico, mas entenderam que é muito importante. Aquela paciente que tem uma boa pele, provavelmente ela tem um bom intestino por trás. Não porque ela faz procedimentos estéticos. Os procedimentos em si, eles somam, mas eles não são a base da saúde da pele, né? Então, a microbiota... ela foi muito machucada ao longo de todos esses anos, né? As pessoas começaram a comer de uma forma muito industrializada. Tanto que antecipou até o diagnóstico de câncer de colo retal. Que era um câncer que você via só em pessoas mais velhas. E ele está aparecendo em pessoas jovens. É o acaso? Óbvio que não. É a alimentação industrializada que essas pessoas antigas, vamos dizer assim, mais velhas, minha avó, bisavó, não tinham essa alimentação. E hoje tem.